26 de dezembro de 2004, 9 horas da manhã. O Oceano Índico estava calmo. Famílias tomavam café da manhã em resorts de luxo. Crianças brincavam na areia. Pescadores preparavam suas redes. Em 15 minutos, 230 mil pessoas deixariam de existir. Mas o mais perturbador não é o número. É o fato de que isso poderia ter sido evitado. Avisos foram dados. Sinais foram ignorados. E o oceano cobrou o preço da arrogância humana. E já que a gente está falando de ondas que transformam tudo em caos, se inscreve no canal e deixa aquele like. O que aconteceu naquele dia não foi apenas um desastre natural. Foi uma sequência de escolhas, negligências e coincidências que se alinharam perfeitamente para criar o cenário mais devastador possível. E quanto mais você mergulha nos detalhes, mais claro fica. A natureza deu avisos. Vários avisos. A questão é, alguém estava ouvindo? Para entender a dimensão do que aconteceu, a gente precisa voltar algumas horas. 7h58 da manhã, horário local. A 160 quilômetros da costa de Sumatra, na Indonésia, a 3.000 metros de profundidade, algo acordou. As placas tectônicas indiana e birmanesa, que há séculos se empurravam em silêncio, finalmente cederam. A placa indiana mergulhou violentamente sob a birmanesa. 15 metros de deslocamento vertical, 1.200 quilômetros de ruptura, magnitude 9,1 na escala Richter. Para você ter uma ideia do que isso significa, foi o terceiro maior terremoto já registrado na história humana. A energia liberada foi equivalente a 23 mil bombas atômicas como a de Hiroshima. A Terra inteira vibrou. O planeta literalmente se moveu no seu eixo. Dias ficaram alguns microsegundos mais curtos. Ilhas inteiras se deslocaram metros de sua posição original. Mas na superfície, silêncio. As pessoas em terra firme sentiram tremores, claro. Prédios balançaram. Alguns objetos caíram, mas nada que indicasse o apocalipse que estava sendo gestado nas profundezas do oceano. Porque o verdadeiro terror não estava no terremoto. Estava no que ele acabava de criar. Quando a placa tectônica se moveu, ela deslocou um volume de água inimaginável. Trilhões de litros foram empurrados para cima, como se uma mão gigante tivesse socado o fundo do oceano. E essa água precisava ir para algum lugar. Começou então a se propagar em todas as direções. Ondas viajando a 800 km por hora. Velocidade de um avião comercial. Só que invisíveis. E aqui está um dos detalhes mais perturbadores. Em alto mar, essas ondas tinham menos de 1 metro de altura. Navios passaram por cima delas sem perceber, mas a energia estava lá, toda ela, viajando, esperando. Porque quando essas ondas chegassem em águas rasas, próximas à costa, a física se encarregaria de transformá-las em monstros. Enquanto isso, em todo o Oceano Índico, a vida continuava normalmente. Resorts 5 estrelas na Tailândia serviam café da manhã. Praias do Sri Lanka recebiam turistas. Pescadores na Índia checavam suas redes. Crianças somalis brincavam na costa. Ninguém sabia que uma parede de água estava correndo em direção a eles. E o pior, alguns sabiam. Mas não fizeram nada. O Pacific Tsunami Warning Center, no Havaí, detectou o terremoto imediatamente. 7h59 da manhã, 1 minuto depois do tremor. Os cientistas olharam para os dados e souberam. Magnitude 9. Submarino. Zona de subducção. Todos os ingredientes estavam lá. Tsunami inevitável. Eles tentaram avisar. Ligaram para agências governamentais. Mandaram e-mails. Mas não havia um sistema de alerta de tsunami no Oceano Índico. Simplesmente não existia. Por quê? Porque tsunamis eram considerados raros ali. A última grande onda tinha sido em 1883, mais de um século atrás. Então governos decidiram que não valia a pena investir. Boias de detecção, sirenes, sistemas de comunicação, tudo isso custava dinheiro. E para que gastar com algo que provavelmente não ia acontecer? Mas tinha gente que sabia. Cientistas alertavam há anos. Estudos mostravam que a região estava em zona de risco. A placa tectônica estava acumulando tensão. Era questão de tempo.
Mas alertas científicos não vencem burocracia, não vencem orçamentos apertados, não vencem a mentalidade do não vai acontecer comigo. E então, às 9 da manhã, aconteceu. A primeira costa a ser atingida foi Banda Aceh, no norte de Sumatra. 15 minutos depois do terremoto. As pessoas ainda estavam processando os tremores quando ouviram um som, um rugido, como se o oceano tivesse ganhado voz. E então viram uma parede de água branca, 10 metros de altura em alguns pontos, 30 metros em outros, avançando a 60 quilômetros por hora. Não deu tempo de correr, não deu tempo de pensar. A onda simplesmente engoliu tudo. Casas viraram palitos, carros viraram projéteis, árvores foram arrancadas como gravetos, e as pessoas foram levadas, giradas, arrastadas, presas em redemoinhos de água, detritos e lama. Uma sobrevivente descreveu assim: não era como uma onda de filme. Era como se o mar tivesse ficado louco. Não era só água. Tinha carros, postes, pedaços de casas, árvores, tudo girando junto. E barulho. Um barulho que nunca vou esquecer. Como 1000 trens passando ao mesmo tempo. Banda Aceh foi praticamente apagada do mapa. 170 mil vidas foram tiradas ali. Só ali. 15 minutos. Uma cidade inteira reduzida a destroços. E era só o começo. A onda continuou. 30 minutos depois, atingiu a Tailândia. Resorts de luxo em Phuket e Khao Lak estavam cheios. Era época de férias. Turistas do mundo inteiro. Famílias. Casais em lua de mel. Crianças. As praias estavam lotadas. E aqui acontece algo que ainda arrepia. Minutos antes da onda chegar, o mar recuou. Simplesmente recuou. A água foi sugada para longe da costa, revelando o fundo do oceano. Peixes pulando, corais expostos, barcos encalhados. As pessoas ficaram fascinadas, saíram correndo para ver, tiraram fotos, pegaram peixes com as mãos. Alguns guias turísticos locais gritaram para todo mundo correr. Eles sabiam o que aquilo significava. É um sinal clássico de tsunami. Mas a maioria não entendeu. Ficaram lá, curiosos, filmando, até que olharam para o horizonte e viram a parede de água, vindo rápido, rápido demais. Existem vídeos, gravações de turistas, e é assustador ver a transformação. Nos primeiros segundos, as pessoas ainda estão rindo, achando interessante. Então percebem que a água está vindo, começam a correr, e aí... caos. Gritos, pânico. A câmera gira. Mostra a água invadindo tudo, e depois corta. Muitos desses vídeos foram encontrados depois em câmeras e celulares entre os destroços. São os últimos registros de pessoas que não conseguiram escapar. É perturbador pensar que esses foram os últimos momentos capturados, a última vez que apertaram REC, e nem sabiam que era o fim. Um vídeo em particular mostra uma família alemã no terraço de um hotel. O pai filmando o mar recuar, a mãe rindo, 2 crianças apontando para os peixes. Então alguém grita. A câmera vira, a onda já está ali, o vídeo fica preto. Essa família toda deixou de existir, só a câmera sobreviveu. Mas nem todo mundo foi pego de surpresa. Tem uma história que precisa ser contada. Uma menina de 10 anos chamada Tilly Smith, britânica, de férias com a família em Phuket. Ela estava na praia quando o mar começou a recuar, e Tilly lembrou de algo. 2 semanas antes, na escola de geografia, tinham estudado tsunamis. A professora explicou os sinais. O mar recuando era um deles. Tilly começou a gritar. Tsunami! É um tsunami! A gente precisa sair daqui! Os pais não acreditaram no começo, mas ela insistiu, gritou, chorou. Convenceu não só a família, mas outras pessoas ao redor. Um segurança do hotel ouviu e espalhou o alerta. Evacuaram a praia. Mais de 100 pessoas correram para o hotel e subiram para os andares altos. A onda chegou 2 minutos depois. Destruiu completamente aquela área. Mas naquela praia específica, ninguém perdeu a vida. 100 pessoas sobreviveram porque uma menina de 10 anos prestou atenção na aula de geografia. Pensa nisso. Uma aula. Uma professora que fez o trabalho dela. Uma criança que ouviu. 100 vidas salvas.
E você sabia que tem outra tribo, os Moken, nômades do mar que vivem nas ilhas da Tailândia e Mianmar, que também não tiveram perdas? Eles chamam tsunamis de onda que come pessoas. Conhecimento passado de geração em geração. Quando viram o mar recuar, não pensaram duas vezes. Pegaram suas famílias e correram para o alto. Todos sobreviveram. Conhecimento ancestral versus ciência moderna. Os dois funcionaram. O problema foi onde nenhum dos dois estava presente. A onda continuou viajando. Atingiu Mianmar, Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Maldivas, até a costa leste da África, Somália, Quênia, Tanzânia. Mais de 7 horas depois do terremoto, a onda ainda estava levando vidas. 14 países afetados. 230 mil pessoas desaparecidas. Mas os números não contam a história real. Não contam sobre o pescador que perdeu toda a família e passou dias procurando entre os destroços. Não contam sobre a mãe que segurou a mão da filha até que a força da água arrancou a criança dos seus dedos. Não contam sobre o turista que sobreviveu porque decidiu dormir até mais tarde naquele dia. Não contam sobre a criança que foi encontrada 3 quilômetros terra adentro, viva, agarrada a uma árvore. São histórias, vidas. Cada número é uma pessoa que acordou naquele dia sem saber que era o último. E o mais doloroso? Muitas dessas vidas poderiam ter sido poupadas. Me conta aqui nos comentários. Você acha que desastres assim são puramente naturais? Ou a responsabilidade humana pesa mais quando ignoramos alertas? Porque quando a poeira baixou, quando a água recuou, quando o mundo finalmente parou para olhar o estrago, uma pergunta ficou no ar. Por que ninguém avisou? E a resposta é mais complexa do que parece. A resposta curta é: avisaram. Mas entre avisar e salvar vidas, existe um abismo chamado infraestrutura, protocolo e, principalmente, tempo. Quando o terremoto aconteceu, cientistas do Pacific Tsunami Warning Center, no Havaí, sabiam exatamente o que estava por vir. Eles tinham os dados. Magnitude 9,1. Epicentro submarino. Zona de subducção. Todos os indicadores apontavam para um tsunami massivo. O problema? Não existia ninguém para avisar. O Oceano Índico não tinha sistema de alerta de tsunami. Zero. Nada. Enquanto o Pacífico estava equipado com boias, sensores, sirenes e protocolos desde os anos 60, o Índico foi simplesmente ignorado. A lógica era simples e cruel. Tsunamis ali eram raros. O último grande tinha acontecido em 1883, mais de um século. Então por que gastar milhões em infraestrutura para algo que provavelmente não ia rolar? Os cientistas tentaram, ligaram para embaixadas, mandaram e-mails para agências governamentais, mas não havia protocolo. Não havia contatos diretos. Não havia sistema de sirenes. E mesmo que houvesse, será que 15 minutos seria suficiente para evacuar Banda Aceh? 30 minutos para esvaziar as praias da Tailândia? Aqui está a verdade desconfortável. Mesmo com aviso, muita gente teria perdido a vida. Mas muita gente também teria sido poupada. Estudos posteriores estimam que entre 20% e 30% das vítimas poderiam ter sobrevivido com um sistema de alerta adequado. Isso dá algo entre 46 mil e 69 mil vidas. 69 mil pessoas que poderiam estar vivas hoje, porque alguém decidiu que não valia o investimento. E olha que ironia macabra, instalar um sistema completo de alerta de tsunami no Oceano Índico custaria cerca de 30 milhões de dólares na época. Sabe quanto a comunidade internacional gastou em ajuda humanitária depois do desastre? 14 bilhões de dólares. 466 vezes mais caro limpar o estrago do que preveni-lo. Mas não foi só falta de tecnologia. Teve também ignorância. E aqui as histórias ficam ainda mais perturbadoras. Em algumas regiões, houve tempo. A onda levou horas para chegar em certos lugares. Sri Lanka foi atingido 2 horas depois do terremoto. Índia, quase 3 horas. Maldivas, 4 horas. África Oriental, mais de 7 horas. Dava tempo de avisar, de evacuar, de subir para áreas altas. Mas não aconteceu. No Sri Lanka,
Autoridades receberam informações sobre o tsunami. Um cientista local até tentou ligar para estações de rádio e TV para fazer um alerta público, mas foi ignorado. A mentalidade era: nunca aconteceu aqui antes, por que aconteceria agora? Quando a onda chegou, pegou dezenas de milhares de pessoas totalmente desprevenidas. 35 mil vidas foram tiradas no Sri Lanka, muitas delas evitáveis. Na Índia, a história se repete. Informações sobre o terremoto circularam. Alguns cientistas alertaram sobre a possibilidade de tsunami, mas não houve coordenação, não houve comunicação em massa. As pessoas nas praias não tinham ideia, e a onda chegou durante um festival religioso. Praias lotadas, famílias inteiras. A tragédia foi amplificada. Tem um relato que exemplifica perfeitamente o caos de comunicação. Um geólogo indiano chamado Tad Murty, especialista em tsunamis, estava em casa quando viu as notícias sobre o terremoto. Ele imediatamente percebeu o risco. Tentou ligar para autoridades. Não conseguiu contato direto. Tentou ligar para canais de TV. Disseram que ele precisava de autorização oficial para fazer um alerta desse tipo. Ele assistiu, impotente, enquanto as horas passavam e a onda se aproximava. Depois, quando o desastre se desenrolou, ele disse algo que fica ecoando. Eu sabia, eu tentei, mas ninguém ouviu. E não foi só falha de comunicação institucional, foi também falta de educação pública. Aquela história da menina Tilly Smith mostra isso perfeitamente. Ela salvou 100 pessoas porque sabia reconhecer os sinais. Mas quantas outras pessoas naquelas praias viram o mesmo fenômeno, o mar recuando, e não entenderam o que significava? Quantas ficaram ali curiosas tirando fotos, até ser tarde demais? Conhecimento ancestral salvou vidas também. Os Moken da Tailândia, as tribos Onge nas ilhas Andaman. Eles tinham lendas, histórias, conhecimento passado, de geração em geração sobre a onda que come pessoas. Quando viram os sinais, não hesitaram, correram, sobreviveram. Enquanto isso, comunidades modernas, com toda a tecnologia do mundo, foram pegas de surpresa. É quase como se a natureza tivesse regras, e quem conhecia essas regras, seja por ciência moderna ou sabedoria ancestral, sobreviveu. Quem ignorou, pagou o preço, mas tem histórias de sobrevivência que desafiam qualquer lógica. Histórias que fazem você questionar sorte, destino ou sei lá o quê. Tem o caso de Rizal Shaputra, um pescador indonésio que estava em alto mar quando o terremoto aconteceu. Ele sentiu um tremor estranho no barco, mas não viu onda nenhuma. Voltou para a costa horas depois e simplesmente não encontrou sua vila, não encontrou sua casa, não encontrou sua família. Tudo tinha sumido. Ele passou dias procurando, e então, por puro acaso, ouviu um choro vindo dos destroços. Era sua filha de 4 anos. Viva! Presa debaixo de uma porta de madeira que tinha flutuado e criado um bolsão de ar. 4 dias depois. Sem água, sem comida. Viva! Tem a história de Ari Afrizal, um menino de 9 anos que foi arrancado dos braços da mãe pela onda. Ele foi arrastado por quilômetros, batendo em destroços, girando em redemoinhos. Por algum milagre, conseguiu agarrar um pedaço de madeira. Flutuou por horas. Acabou preso numa árvore quilômetros terra adentro. Foi encontrado 2 dias depois. Desidratado, machucado, mas vivo. Ele nunca mais viu a mãe. E tem a história mais maluca de todas. Tem um cara sueco, turista, que estava mergulhando quando a onda passou por cima dele. Literalmente, ele estava a uns 15 metros de profundidade, explorando um recife. Sentiu uma turbulência estranha. A corrente ficou confusa, mas quando subiu, uns 20 minutos depois, a praia tinha desaparecido. Ele sobreviveu porque estava embaixo da onda. Se pegar essa ironia, tipo, o lugar mais seguro durante um tsunami era debaixo d'água. Mas para cada história de sobrevivência milagrosa, tem 1000 histórias que terminaram mal. Famílias inteiras apagadas, vilas desaparecidas, crianças órfãs, pais que perderam tudo. E depois que a água recuou, começou outro pesadelo, o rescaldo. 230 mil corpos, espalhados por 14 países,
muitos irreconhecíveis, muitos nunca encontrados. O processo de identificação foi monumental. Equipes forenses do mundo inteiro foram convocadas. DNA, arcadas dentárias, impressões digitais. Mesmo assim, milhares nunca foram identificados. Foram enterrados em valas comuns, sem nome, sem família, sem despedida. As doenças vieram em seguida. Água contaminada, corpos em decomposição, falta de saneamento básico, cólera, disenteria, infecções. As pessoas que sobreviveram à onda agora lutavam contra doenças. Hospitais de campanha foram montados às pressas. Organizações humanitárias inundaram a região, mas a infraestrutura estava destruída. Estradas inexistentes, aeroportos danificados. Levar ajuda era um desafio logístico absurdo. E tem o trauma psicológico, algo que não aparece nas estatísticas. Milhões de sobreviventes com TEPT. Crianças que tinham medo de água. Adultos que não conseguiam dormir sem ter pesadelos com ondas. Comunidades inteiras traumatizadas. Até hoje, 20 anos depois, tem gente que não consegue viver perto do mar. O som das ondas causa ataques de pânico. Mas sabe o que é mais louco? O oceano não se importa. Não foi vingança, não foi punição divina, não foi nada pessoal, foi só física. Placas tectônicas que se movem, energia que precisa ir para algum lugar, água que obedece leis naturais. A natureza não é má, não é boa, simplesmente é. O que torna tudo trágico não é a onda, é o que a gente fez, ou deixou de fazer, antes dela chegar. Depois do tsunami de 2004, o mundo acordou. Finalmente, um sistema de alerta de tsunami foi instalado no Oceano Índico. Boias, sensores, protocolos, treinamentos. Hoje, se um terremoto desse tipo acontecesse, avisos seriam disparados em minutos. Sirenes tocariam. Mensagens de texto seriam enviadas. Vidas seriam poupadas. Custou 230 mil vidas para isso acontecer. Esse é o preço da negligência. Esse é o custo de ignorar cientistas, de cortar orçamentos, de pensar que não vai acontecer comigo. Qual é a sua teoria sobre isso? Será que a gente só aprende depois da tragédia ou dá para mudar antes que seja tarde? Me conta nos comentários o que você pensa. Hoje, quando você olha para os lugares que foram devastados, a vida voltou. Banda Aceh foi reconstruída. Phuket recebe turistas novamente. As praias do Sri Lanka estão cheias. A natureza é resiliente, as pessoas são resilientes. Mas as cicatrizes permanecem. Memoriais foram erguidos, nomes foram gravados em pedra. Histórias foram preservadas, porque no final é isso que resta. Histórias de terror, de sobrevivência, de perda, de resiliência, de como o oceano em 15 minutos lembrou a humanidade de quem realmente manda e de como a gente, com toda a nossa tecnologia, com toda a nossa arrogância, ainda é pequena diante da força da natureza. O tsunami de 2004 não foi o maior da história. Não foi o mais letal em termos percentuais, mas foi o mais documentado, o mais filmado, o que mais impactou o mundo moderno conectado. E talvez seja por isso que ele ainda ressoa, porque a gente viu, a gente assistiu e a gente entendeu. Pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, sem aviso, sem piedade. A única pergunta que fica é: a gente aprendeu? Ou vai precisar de outra tragédia para lembrar? E se você achou essa história perturbadora, precisa conhecer outro caso que desafia a explicação. O mistério do voo MH370, que simplesmente desapareceu do céu com 239 pessoas a bordo e nunca foi encontrado. Clica lá no vídeo que eu já fiz sobre isso e continua essa jornada pelos arquivos mais obscuros da história recente. Até a próxima revelação.